Olá a todos, nós somos um grupo de história e hoje vamos falar um pouco mais sobre a história do século XIV. Dividimos o nosso trabalho em duas partes, a arte gótica e as crises do século XIV. Fiquem para ver. Vamos primeiro falar sobre o estilo românico, o anterior ao estilo gótico. O estilo românico é austero e pesado, apresenta janelas muito pequenas e ausência e utilização de vidro e vitrais. É geralmente construído em pedra com paredes muito grossas e sólidas, também com a utilização de contrafortes. Os seus interiores são escuros, pois refletem a mentalidade da época. A arquitetura românica apresenta em maioria elementos de origem romana, como as cúpulas e os diversos arcos, como por exemplo o arco de volta perfeita. Também apresenta as abóbadas de berço e as colunas coríntias, juntamente com as diversas pilastras existentes. Normalmente é decorada com frisos nas fachadas. A história da arte transparece nas condições económicas, políticas e a mentalidade de cada época. Nestes séculos permaneceu sempre uma consciência por de insegurança, o que se refletiu nas construções, como por exemplo as pequenas janelas e a pouca luminosidade. De seguida, vamos visualizar diversos exemplos de arquitetura do estilo românico. A primeira imagem é a Igreja de Trabanga. Apresenta pequenas janelas e capitéis seguidos dos vistosos colunelos, dentro de um arco de volta perfeita. A seguir, temos o lindíssimo Mosteiro de Salvador de Paços de Sousa. Este tem vários contrafortes e uma enorme nave central, na qual brilha o brilhante rosácea deste mosteiro. Agora vamos falar do estilo gótico, uma arquitetura muito diferente, mas com elementos de herança românica. O estilo gótico são construções imponentes e verticais, repletas de vitrais e esculturas, geralmente apresentam torres e pináculos altíssimos. Tem um interior amplo e iluminado, decorado com pinturas a óleo e enormes janelões. Nesta arquitetura, predominam os arcos quebrados e a abobada de cruzamento, que permite distribuir o peso da construção pelos diversos acrobatantes e contrafortes. Apresenta dois tipos de naves, a nave central e as duas naves laterais. Ao contrário dos séculos XI e XIII, na Europa desenvolveu-se um período de calma e segurança, onde as cidades e o comércio renasceram e a arte ganhou novas formas. Daí esta ter mudado, pois a arte é a nossa consciência. Sobre a vida, neste caso, uma consciência calma e aberta, cheia de luminosidade, como o estilo gótico. Como acontecimento da arquitetura românica, também vamos a seguir visualizar alguns exemplos da arquitetura gótica. Em primeiro lugar, temos o famoso Mosteiro da Batalha. Construído no século XIV, este monumento apresenta enormes pináculos e diversos tamanhos de lindíssimos e retalhados arcos quebrados. Em segundo, temos a lindíssima e majestosa Catedral da Colónia. Esta contém lindíssimos vitrais e rosáceas. Apresenta também uma enorme verticalidade com arcos quebrados e tribulados. No seu interior, contém pinturas a óleo e magníficas esculturas em pedra. Por último, temos a brilhante e encantadora Catedral de Milão. Esta apresenta enormes pináculos e vitrais com rosáceas. Contém uma enorme nave central com diversos arcos quebrados e trilobados, que lhe dá um aspecto majestoso. Agora vamos falar sobre as enormes crises do século XIV, que abalaram toda a Europa. O desenvolvimento económico, cultural e agrícola que se verificou nos séculos XII e XIII foi por água abaixo, pois nos séculos a seguir este crescimento foi interrompido por um período de crise e de insegurança.
Nesta crise, aconteceu uma grande e grave sequência de fomes, pestes e guerras, o que levou ao enfraquecimento da economia da Europa. O acentuado crescimento demográfico que, outrora, tinha acontecido no século XIII, foi acompanhado por um grande aumento nas áreas de cultivo, mas este não conseguia alimentar toda a população, o que levou a maior necessidade de alimento. Esta época também proporcionou o aparecimento de pestes, como a peste negra, pois existiam péssimas condições de higiene e a população estava debilitada pela falta de alimentos. Esta peste matou cerca de 1/3 da população da Europa. Neste período aconteceu a ocorrência de grandes guerras e revoltas por parte de alguns países na Europa. Estas guerras são, por exemplo, A Guerra dos 100 Anos foi durante 1337 e 1453, entre Inglaterra e França, e foi o principal acontecimento de guerra no século XIV. A Guerra da Independência foi entre Portugal e Espanha, um acontecimento muito violento que abalou toda a Europa. As Guerras Fernandinas foram uma guerra entre Portugal e Espanha muito violenta e com um único propósito: ganhar mais territórios e poderes. as fomes, pestes e guerras foram responsáveis por No século XIV, houve um grande aumento na taxa de mortalidade e assim uma enorme quebra demográfica por toda a Europa e arredores. A economia foi afetada por falta de mão de obra e pela carência de alimentos, nomeadamente os cereais. Para os reis poderem sustentar as guerras, fizeram subir os preços dos alimentos e bens materiais através da cunhagem de mais moedas com menos ouro e prata, ou seja, uma desvalorização monetária. Estes anos também houve lugar para uma crise económica na Europa, a qual afetou Portugal. Uma crise económica é a junção da diminuição da produção agrícola e com a diminuição drástica do comércio. Estas dificuldades económicas levaram a população a organizar revoltas que trouxeram mudanças positivas e negativas. Em resumo, no século XIV surgiram diversas guerras, pestes e períodos de fome, que originaram uma quebra demográfica, uma desvalorização monética e uma crise económica, que resultaram nas revoltas populares, urbanas e rurais, entre outros. A seguir vamos falar mais abertamente dos diversos tipos de revoltas e de outros resultados destas crises. Estes fatores, fomes, pestes e guerras, tiveram muitas consequências na sociedade europeia do século XIV, como por exemplo a falta de mão de obra e a destruição de colheitas. Estes fatores, destruição de colheitas e falta de mão de obra, levaram à diminuição da produção agrícola e a uma severa redução dos rendimentos dos senhores. Com a diminuição da produção agrícola, por causa da falta de mão de obra, aconteceu um agravamento de necessidades de alimento. Como os rendimentos dos senhores diminuíram, estes baixaram os salários dos jornaleiros e aumentaram os impostos e tributos que os camponeses pagavam. Com estas más condições de vida e o agravamento da necessidade de alimento, mais o aumento de impostos, houve muitos camponeses que fugiram dos campos para as cidades, à procura de uma vida melhor. Esta atividade chama-se êxodo rural. Com a paralisação das trocas comerciais, os comerciantes e artesãos também sentiram a crise económica. Este clima gerou um grande descontentamento na população, o que originou revoltas populares, tanto nos campos como nas cidades. Agora sim, vamos falar dos três tipos de revoltas existentes. As revoltas populares aconteceram em vários países da Europa. Por exemplo, na França, chamavam-se de Jacquerie.
eram os levantamentos populares de camponeses e artesãos contra os elevados tributos cobrados pelos senhores feudais. As revoltas urbanas eram organizadas por aprendizes e artífices contra as famílias dos ricos mercadores que dominavam o comércio e governavam as cidades. As revoltas rurais eram movimentos de camponeses que atacavam as casas senhoriais e perseguiam os nobres que lá viviam. A ideia da morte e do juízo final permaneciam no século XIV, diariamente. Vamos descobrir porquê? A conjugação destas calamidades e acontecimentos que se reuniram no século XIV levou obviamente a uma situação de insegurança e descrença na vida por parte da população. Este clima originou a ideia da morte, que ficou retratada na arte, na pintura, na escultura e na literatura. Também renasceram movimentos milenaristas que consideravam estes acontecimentos como o juízo final, ou seja, o fim do mundo. Fim e obrigado pela vossa atenção.